E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do terceiro álbum da dupla Juan Dias Canales e Rubem Peleggero para a série Corto Maltese, que foi retomada mais recentemente lá na Europa com esse terceiro álbum, O Dia de Taroian, material da editora Trem Fantasma, que já publicou os dois anteriores, que tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, que obviamente são inspiradas na obra do lendário mestre italiano Ugo Pratt, já falecido, que criou, o personagem Corto Maltese. E nós tivemos, por outras editoras, as publicações do Ugo Pratt, como A Balada do Mar Salgado, Capricórnio, entre outras, que foram lançados pela Nemo, pela Pixel. E agora a Trem Fantasma vai trazer um clube de assinaturas exclusivo para retomar e relançar também as publicações do Corto Maltese por Ugo Pratt aqui no Brasil. Simplesmente sensacional, galera. Eu indico demais para vocês. Corto Maltese é reconhecido mundialmente como um quadrinho importantíssimo e muito influente. Então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser se tornar um assinante da Trem Fantasma em relação às obras do Corto Maltese pelo Ugo Pratt. E nós temos aqui um material com um ótimo acabamento gráfico, são bem caprichadas as edições da Trem Fantasma, material que tem aqui o verniz no título, a capa da edição também é muito bacana, chamativa, Aqui o Corto Maltese preso a um tronco em alto mar, publicação que conta com capa dura, esta é a guarda, o papel ele é o offset colorido, são 88 páginas, ao preço de R$ 99,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O Rubem Peleggero, que é o desenhista dessa obra, deu a ideia para o Juan Dias Canales de contar a história anterior à primeira aparição do Corto Maltese, que se deu no álbum A Balada do Mar Salgado. Nós temos o Corto Maltese preso, num tronco, flutuando em alto mar. É assim que a história da Balada do Mar Salgado, ela se inicia, É quando nós seremos apresentados ao protagonista dessa série. Mas como ele chegou nesta situação? O que aconteceu antes? Então nós vamos ter aqui um prequel que vai narrar, os acontecimentos anteriores ao início da Balada do Mar Salgado, que vai trazer a primeira história do Corto Maltese. Bom, nós vamos ter aqui no aspecto editorial excelentes textos, tá? Corto Maltese em perfil, que é de Miles de Querangal, Na Cozinha do Tusitala, que é do próprio Juan Dias Canales. E ele aqui comentando a ideia de concepção desse álbum, os elementos históricos, factuais, a qual o Ugo Pratt prezava muito nas suas histórias. É uma história ambientada ali nas ilhas do Oceano Pacífico, que de Pacífico não tem nada, E basicamente, nesse álbum aqui, nós vamos ter já personagens que fizeram parte da cronologia do Corto Maltese, como o Rasputini, como o Monge, entre outros que vão dar as caras dentro dessa publicação. O início desse álbum eu particularmente achei um tanto truncado, não só pelos nomes que se referem a personagens das ilhas ali do Oceano Pacífico, mas também a história ela não parece ter uma fluidez, uma dinâmica muito interessante nesse início. Depois, pelo menos da metade em diante, eu acho que a publicação se torna mais ágil, até um pouco mais entendível. O começo aqui é mais truncado nesse aspecto. Nós vamos ter aqui um Corto Maltese que em parte da história ele fica como uma espécie de figurante, um personagem secundário, e em alguns momentos ele acaba tendo o seu destaque. Eles retiram de uma espécie de exílio, de prisão, um homem que pode trazer esperanças para uma ilha. Acontece que os interesses não são exatamente da permanência desse homem ou da sua soltura,
O monge ele vai dar as caras nessa publicação, ele é uma espécie de inspiração, de líder de uma tribo e vai ter decisões muito importantes, inclusive com o próprio destino ali do Corto Maltese. É uma história ambientada, como eu disse, nas ilhas do Pacífico. Aqui a arte do Rubem Pelegiero, ela traz, né, uma certa emulação, né, do próprio traço do Hugo Pratt, mas eu diria que o Rubem Pelegiero consegue superar o grande mestre Hugo Pratt, dando uma narrativa até mais interessante, um traço mais bonito ainda, que obviamente inspirado no próprio Hugo Pratt. Ó, por exemplo, aqui, ó, os personagens aqui, ó, com essa postura, com essas pernas aqui, ó, é algo muito característico, né, do próprio Hugo Pratt, inclusive com o Corto Maltese desenhado em perfil. Era algo muito característico, né, que o Hugo Pratt utilizava muito nos seus álbuns, né, o Corto Maltese sempre, né, de lado. A história vai avançando com uma mulher sereia que também está liderando uma tribo. Tudo isso, em determinado ponto da história, vai começar a ser costurado, né? Vai ser unido e fazendo maior sentido dentro da história. O Hugo Pratt, ele tem a sua própria moral, né? Mas sempre visando proteger os oprimidos. Então aqui ele vai tomar uma decisão de se casar com uma mulher que está condenada à morte. Tudo para livrá-la, né, dessa sentença. É uma história que conta com cores muito bonitas dentro da história. Olha só, o pôr do sol, tudo realmente muito bem feito. Em outros momentos, cores mais frias. Então tem uma intercalação de cores realmente muito interessantes que deixam o leitor realmente imerso dentro da obra. Olha só mais um pouquinho aqui da arte para vocês. Nós temos uma espécie de piratas também dentro da história. Até chegar no momento que não é nenhum spoiler, afinal é o que abre a publicação A Balada do Mar Salgado, que é aqui, né, o Corto Maltese preso a esses troncos, né, quase que crucificado aqui em alto mar. Então, galera, nós temos aqui mais uma história realmente muito bacana do Corto Maltese, mas que eu particularmente considero inferior às histórias anteriores da própria dupla Juan Dias Canales e Rubem Pelegiero. Então, eu dou a nota entre 8 e 8,5 para Corto Maltese, O Dia de Tarouian, material da editora Trem Fantasma. Galera, vale muito a pena vocês conhecerem as histórias do Corto Maltese. Traz uma bagagem cultural realmente muito interessante. O Hugo Pratt, ele tinha uma biblioteca imensa na sua casa, onde ele pesquisava muito. Não é como hoje, né, que você tem o Google e as facilidades das nossas tecnologias. Então, galera, fica a dica para vocês. E tem também as histórias, né, próprias do Hugo Pratt escrevendo o Corto Maltese, que vão ser relançadas pela Trem Fantasma naquele clube de assinaturas exclusivo. Tudo isso está na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso daí, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e deixar também o seu comentário, beleza? Um abraço para todos e fui!